na minha formatura, meu pai anunciou que estava me cortando a lista. Você não é minha filha de verdade, de qualquer forma. A sala ficou boquiaberta. Sorri, caminhei até o pódio e disse: já que estamos compartilhando segredos de DNA, peguei um envelope. O rosto da esposa dele ficou branco quando revelei: você não é minha filha de verdade, de qualquer forma. As palavras atingiram a cerimônia de formatura como uma bomba. Todas as conversas pararam. Todos os celulares pararam de gravar. Até o bebê na terceira fileira parou de chorar. Fiquei ali parada no chão do ginásio, a meio caminho do palco, meu nome ainda ecoando nos alto-falantes: Zoe Richardson. Essa deveria ser minha deixa para atravessar, apertar as mãos, pegar meu diploma e sorrir para as câmeras como todos os outros formandos hoje. Em vez disso, meu pai adotivo tinha acabado de me renegar na frente de 400 pessoas. Antes de continuarmos com este drama familiar explosivo, quero agradecer por se juntar a mim e compartilhar essas histórias poderosas de autodefesa. Se você acredita que todos merecem respeito e que a verdade nunca deve ser escondida, considere se inscrever. É gratuito e nos ajuda a alcançar mais pessoas que precisam ouvir isso. Agora, vamos ver como isso se desenrola. Vou cortar a ligação de vocês para sempre, continuou Ethan, sua voz ecoando pelo auditório em silêncio absoluto. Ele estava na quarta fileira, de braços cruzados como se estivesse fazendo uma apresentação de negócios. Sem bolsa para a faculdade, sem apoio familiar, nada. O suspiro começou então. Sussurros de meus deuses, ele realmente disse isso, ecoaram pela multidão. Eu podia ver celulares virados para nós, gravando tudo. Amanhã, isso estaria em todas as redes sociais, a garota que foi abandonada pelo pai na formatura. Só que eles não tinham ideia do que realmente estava acontecendo ali. Michelle, sua esposa, puxava sua manga, sibilando algo que eu não conseguia ouvir. Seu rosto estava branco como seu vestido de grife. O bebê em seus braços, o bebê dele, segundo Ethan, começou a se agitar novamente, como se até ele pudesse sentir a tensão. Eu deveria ter ficado arrasada. Deveria ter saído correndo daquele ginásio em lágrimas. Era o que Ethan esperava. Era o que todos esperavam. Eu sorri. Não um sorriso triste e partido. Não um sorriso envergonhado e de desculpas. Um sorriso de verdade. Do tipo que fazia meus olhos se enrugarem nos cantos. O tipo que Caitlin costumava dizer que iluminava todo o meu rosto, porque Ethan tinha acabado de me dar a oportunidade perfeita. Bem, eu disse, alto o suficiente para o microfone captar minha voz, já que estamos compartilhando segredos de família. Peguei minha pasta de formatura e tirei um envelope branco. O mesmo envelope que eu carregava havia 3 semanas, esperando exatamente por aquele momento. O mesmo envelope que continha informações que destruiriam o mundinho perfeito de Ethan. A diretora tentou me levar até a mesa de diplomas, claramente querendo deixar para lá aquela interrupção constrangedora. Mas eu não tinha terminado. Nem perto disso. Em vez disso, caminhei até o pódio. Já que o Ethan quer falar sobre DNA, eu disse, ajustando o microfone, deixe-me compartilhar algo interessante sobre genética. O auditório estava tão silencioso que eu podia ouvir o ar-condicionado zumbindo. Todos estavam inclinados para a frente em seus assentos. Aquilo era melhor do que qualquer discurso de formatura que eles esperavam. O rosto de Michelle não estava mais apenas branco. Estava cinza. Ela balançava a cabeça freneticamente, repetindo a não sem parar. O bebê tinha começado a chorar de novo, mas ela não pareceu notar. Você tem toda a razão, continuei, olhando diretamente para Ethan. Eu não sou sua filha biológica. Eu sempre soube disso. Caitlin me contou quando eu tinha 12 anos, e ela fez questão de que eu entendesse o quanto eu era desejada e amada. A postura confiante de Ethan vacilou ligeiramente. Aquilo não estava indo como ele havia planejado. Mas eis a questão dos segredos do DNA, eu disse, erguendo o envelope. Às vezes, quem atira pedras mora em casas de vidro. Abri o envelope devagar, deliberadamente. O farfalhar do papel soava impossivelmente alto no ginásio silencioso. Seu filho, aquele menininho precioso que você vem exibindo há 6 meses, não é seu filho de verdade. A explosão de suspiros e sussurros foi imediata. As pessoas se levantaram, esticando o pescoço para enxergar melhor.
Celulares gravavam de todos os ângulos. Michelle está tendo um caso com seu irmão Jason há mais de um ano, continuei, com a voz firme apesar do coração acelerado. O bebê que ela está segurando agora é seu sobrinho, não seu filho. As pernas de Ethan cederam. Ele desabou de volta no assento como se alguém tivesse cortado suas cordas. Sua boca abria e fechava, mas nenhum som saía. Michelle fez um barulho de engasgo e disparou para a saída, ainda carregando o bebê. Ela estava correndo, correndo de verdade pelas fileiras de cadeiras, tropeçando nos pés das pessoas com seus saltos de grife. Tenho os resultados do teste de DNA aqui, eu disse, agitando os papéis. Prova conclusiva. 99,9% de certeza. O filho da sua esposa é geneticamente filho do seu irmão. O ginásio explodiu em caos. As pessoas conversavam umas sobre as outras, apontando, subindo nas cadeiras para ter uma visão melhor. Meus colegas no palco estavam paralisados, suas próprias formaturas esquecidas em favor daquele drama inesperado. Mas eu ainda não tinha terminado. Ah, e Michelle, gritei, mesmo ela já estando quase na porta, é melhor você tomar mais cuidado onde deixa os recibos do hotel, das joias e dos restaurantes de todos aqueles almoços com o Jason. Ela tropeçou, quase derrubando o bebê, mas continuou correndo. As pesadas portas do ginásio bateram atrás dela com um estrondo de trovão. Virei-me para Ethan, que me encarava como se nunca tivesse me visto antes. Seu rosto passou de confiante para confuso e, finalmente, completamente destruído em 2 minutos. Você queria me interromper, eu disse, minha voz ecoando claramente em meio ao caos. Você queria me humilhar em público. Você queria garantir que todos soubessem que eu não era realmente parte da sua família. Caminhei até a beira do palco, olhando para ele. Bem, parabéns. Você acabou de me dar a oportunidade perfeita de retribuir o favor. A multidão estava enlouquecida. As pessoas estavam gravando, tirando fotos, postando nas redes sociais. Aquilo viralizaria em menos de 1 hora. Amanhã, todos na cidade saberiam que Ethan Richardson, empresário de sucesso, pilar da comunidade, havia sido enganado pela própria esposa e irmão. Guardei os resultados do DNA na minha pasta e fui até a mesa de diplomas. O diretor, parecendo completamente impressionado, entregou-me meu diploma com as mãos trêmulas. Parabéns, senhorita Richardson, sussurrou ele. Obrigada, eu disse, posando para a foto oficial como se nada tivesse acontecido. Foi um dia memorável. Ao sair do palco, com o diploma na mão, ouvi Ethan atrás de mim. Ele me chamava, com a voz embargada e desesperada. Zoe, espere, por favor, precisamos conversar. Mas não me virei. Não parei de andar. Passei 18 anos esperando pela sua aprovação, pela sua aceitação, pelo seu amor. Passei meses planejando aquele exato momento, sabendo que, mais cedo ou mais tarde, ele tentaria me expulsar da vida dele. Eu simplesmente nunca imaginei que ele tornaria tudo tão fácil. A armadilha que ele preparou para mim, a humilhação pública, a crueldade calculada, saíram pela culatra espetacularmente. Ele queria me soltar discretamente, me fazer desaparecer sem fazer alarde. Em vez disso, ele me deu o cenário perfeito para minha vingança. E a melhor parte? Cada palavra que eu disse era verdade. O teste de DNA, o caso, os recibos do hotel, eu tinha provas de tudo. Meses de investigação cuidadosa, seguindo Michelle, coletando evidências. Ethan se achava tão inteligente, tão estratégico. Ele achava que podia me manipular do mesmo jeito que manipulava todos os outros em sua vida. Ele estava errado. Enquanto eu empurrava as portas do ginásio, ainda conseguia ouvir o caos atrás de mim, pessoas gritando perguntas, telefones tocando, o diretor tentando desesperadamente restaurar a ordem. Mas eu já estava farta de tudo aquilo. Farta de Ethan, farta de sua família falsa, farta de fingir gratidão por migalhas de afeto. Eu tinha meu diploma. Tinha minha bolsa de estudos para a Colômbia. E tinha a satisfação de saber que às vezes a melhor vingança é simplesmente a verdade. O estacionamento estava quase vazio. Todos ainda estavam lá dentro, grudados aos seus assentos devido ao drama. Caminhei até meu Honda surrado, joguei meu boné de formatura no banco de trás e liguei o motor.
Pelo retrovisor, pude ver as pessoas começando a sair do ginásio, conversando animadamente, com os celulares encostados nos ouvidos. Sorri novamente e fui embora. Deixei que falassem. Deixei a cidade inteira falar. Eu finalmente estava livre. A viagem de volta para casa depois da formatura levou 15 minutos, mas minha mente viajou 18 anos naqueles poucos quilômetros. Ao entrar no meu condomínio, o pequeno apartamento de um quarto que eu alugava desde os 18 anos, as lembranças me inundaram como água em uma represa rompida. Eu tinha 2 anos quando me trouxeram para casa, jovem demais para me lembrar da adoção em si, mas velho o suficiente para que a casa nunca parecesse completamente minha. Caitlin me mostrou os álbuns de fotos mais tarde, eu ainda bebê, bochechuda e tímida, agarrada à perna dela, enquanto Ethan ficava ao fundo, parecendo estar posando para um retrato profissional em vez de uma foto de família. Caitlin era tudo o que uma mãe deveria ser. Ela cantarolava enquanto dobrava a roupa, cantava desafinada no chuveiro e lia histórias para mim na hora de dormir com vozes diferentes para cada personagem. Ela tinha esse jeito de fazer momentos comuns parecerem mágicos, transformando compras de supermercado em caças ao tesouro, tardes chuvosas em aventuras de construção de fortalezas. Nossa casa cheirava a velas de baunilha e flores frescas porque ela acreditava que lares deveriam ser como abraços. Ethan era diferente. Não exatamente maldoso, mas distante, clínico, como se estivesse observando nossa família de fora, em vez de participar dela. Em eventos escolares, outros pais bagunçavam o cabelo dos filhos ou os balançavam. Ethan apertava a mão dos professores e olhava para o relógio. Quando as pessoas perguntavam por mim, ele dizia: "Esta é a Zoe", com o mesmo tom que usava para apresentar um colega de trabalho. Percebi isso mais à medida que fui crescendo, como ele nunca me chamava de filha, como os jantares em família pareciam reuniões do conselho onde eu tinha que relatar notas, atividades, conquistas, como nossas raras férias em família eram sempre interrompidas por telefonemas de trabalho que, de alguma forma, não podiam esperar. Mas Caitlin compensava. Ela compensava a ausência emocional dele com o dobro do amor, o dobro da atenção, o dobro do orgulho pelas minhas realizações. Ela ia a todas as peças da escola, a todas as feiras de ciências, a todos os jogos de softball, onde eu ficava basicamente no banco. Ela era meu porto seguro em uma casa que muitas vezes parecia mais um hotel. Então tudo mudou quando eu tinha 14 anos. Caitlin estava doente há meses, embora tentasse esconder. Eu a pegava fazendo caretas quando achava que ninguém estava olhando ou a encontrava cochilando no meio do dia, quando estava correndo pela casa. O câncer se espalhou rápido depois que começou, e quando os médicos o descobriram, não havia muito o que fazer. Nunca esquecerei a noite em que ela morreu. Eu estava sentado ao lado da cama do hospital, segurando sua mão, quando ela apertou meus dedos uma última vez e sussurrou: "Lembre-se, querida, você foi desejada. Você foi escolhida. Não deixe ninguém lhe dizer o contrário." Ethan chorou no funeral dela, soluços reais, feios e entrecortados que faziam seus ombros tremerem. Mas quando tentei confortá-lo, compartilhar nossa dor, ele se afastou. Só mais tarde percebi que ele não estava apenas de luto por Caitlin. Estava de luto por sua proteção, a pessoa que fazia nossa dinâmica familiar constrangedora funcionar. Sem ela, éramos apenas dois estranhos morando na mesma casa. O silêncio em nossa casa se tornou ensurdecedor. Os jantares eram feitos sem conversa. A cadeira vazia de Caitlin se estendia entre nós como um abismo. Tentei preencher o silêncio com atualizações sobre a escola, amigos, qualquer coisa que pudesse despertar alguma conexão. Ethan acenava com a cabeça e fazia sons apropriados, mas seus olhos estavam sempre em outro lugar. 6 meses após o funeral, ele trouxe Michelle para casa. Ela não era nada parecida com Caitlin. Enquanto minha mãe era gentil e carinhosa, Michelle era afiada e educada. Ela usava salto alto para ir ao supermercado e nunca tinha um fio de cabelo fora do lugar. Sua risada era alta demais, seu sorriso perfeito demais, seu interesse por mim obviamente falso demais. "Ah, você deve ser a filha", ela disse, efusiva, na primeira vez que nos conhecemos, como se eu fosse um artefato curioso em vez de uma adolescente em luto. "O Ethan me contou tanto sobre você." Ele não contou, é claro. Eu percebi pela maneira como ela se atrapalhava com os detalhes da minha vida, fazendo perguntas genéricas sobre a escola e meus hobbies, como se estivesse seguindo um roteiro.
Eles se casaram 8 meses depois, em uma cerimônia pequena, apenas com a família mais próxima e alguns colegas de trabalho. Usei o vestido preto que Caitlin tinha comprado para eventos formais, e Michelle fazia comentários passivo-agressivos sobre minha fase gótica para quem quisesse ouvir. A casa mudou depois que Michelle se mudou. As velas de baunilha de Caitlin foram substituídas por difusores caros com cheiro de loja de departamentos. Seus aconchegantes recantos de leitura se tornaram áreas de exposição para a coleção de estatuetas de cristal de Michelle. Até as fotos de família mudaram. Nossas fotos com Caitlin foram discretamente relocadas para posições menos proeminentes, substituídas por retratos profissionais de Ethan e Michelle, parecendo que pertenciam a uma revista. Então veio o anúncio da gravidez. Eu tinha 16 anos, sentada à mesa do café da manhã com uma tigela de cereal, quando Michelle colocou a mão na barriga ainda lisa e deu aquele sorriso perfeito. Vamos ter um bebê, anunciou ela, como se estivesse dando notícias sobre o tempo. O rosto de Ethan se iluminou de um jeito que eu nunca tinha visto antes, por alegria, entusiasmo genuíno, o tipo de expressão que eu passara anos esperando inspirar. Ele pegou Michelle nos braços, girando-a pela cozinha enquanto ela ria e reclamava que ele a deixaria tonta. Fiquei ali sentado, com a colher a meio caminho da boca, observando aquela demonstração de felicidade que não tinha nada a ver comigo. Pela primeira vez na vida, entendi de verdade que eu era o estranho naquela família, o substituto, a obrigação que havia sido cumprida, mas nunca assumida. Esta é a nossa segunda chance, disse Ethan mais tarde naquela noite, com a mão pousada protetoramente na barriga de Michelle. Nossa chance de fazer direito. A implicação era clara, eu tinha sido um ensaio, um teste. Este bebê seria de verdade. Foi aí que comecei a me distanciar. Passei a passar mais tempo na biblioteca, ficando até a hora de fechar e caminhando para casa por bairros tranquilos onde eu conseguia pensar. Consegui um emprego de meio período em uma livraria local, em parte pelo dinheiro, mas principalmente pela desculpa de estar em outro lugar. A escola se tornou meu santuário. Clubes, grupos de estudo, trabalho voluntário, qualquer coisa para evitar ir para casa assistir Ethan e Michelle brincarem de casinha. O bebê nasceu numa terça-feira de março, um menino perfeito e saudável, com cabelos escuros e olhos curiosos. Deram-lhe o nome de Marcos, e Ethan chorou de novo, lágrimas de felicidade desta vez. Ele segurava o filho como se fosse feito de vidro, sussurrando promessas sobre todas as coisas que fariam juntos, todas as maneiras pelas quais ele seria um bom pai. Eu observava da porta do quarto do hospital, invisível como sempre, e me perguntei se ele já tinha me segurado daquele jeito quando eu era pequena. Mas foi durante aquelas visitas noturnas ao hospital que notei algo estranho pela primeira vez. Jason, o irmão mais novo de Ethan, parecia passar muito tempo no hospital, mais tempo do que a maioria dos tios, pelo menos. Ele trazia flores, presentes caros e sempre dava um jeito de encontrar desculpas para segurar o bebê quando Ethan não estava por perto. Comecei a prestar mais atenção depois disso. Jason era dono de uma empresa de tecnologia de sucesso e nunca se casou, nem teve filhos. Ele era charmoso, rico e sempre foi o assunto favorito de Michelle nos jantares de família, favorito demais, talvez. As peças começaram a se encaixar lentamente, como um quebra-cabeça que eu não queria resolver, ligações noturnas que Michelle encerrava abruptamente quando alguém entrava na sala, idas ao supermercado em que voltava para casa com sacolas de lojas que Jason mencionara, o jeito como ela se iluminava quando o nome dele surgia numa conversa e, em seguida, tentava rapidamente esconder a reação. 3 meses depois do nascimento de Marcos, eu deveria estar dormindo quando ouvi Michelle falando ao telefone na cozinha. Já passava da meia-noite e ela estava sussurrando, mas o som ecoava na nossa antiga casa. Eu disse ao Jason para não mandar mais presentes para cá, ela dizia. O Ethan está ficando desconfiado da atenção que você está dando ao bebê. Meu sangue congelou. Aproximei-me sorrateiramente da porta da cozinha, encostando-me na parede para ouvir. Eu sei que você quer se envolver, continuou Michelle, mas precisamos ter cuidado, pelo menos até Marcos ficar mais velho. Aí talvez possamos descobrir como contar a ele a verdade sobre o pai biológico dele. Não dormi naquela noite nem na seguinte. Fiquei deitada na cama, olhando para o teto, processando o que ouvirá, tentando decidir o que fazer com a informação. Uma parte de mim queria descer as escadas e confrontar os dois. Uma parte queria contar ao Ethan imediatamente.
Mas outra parte, a parte que vinha observando, esperando e acumulando ofensas por anos, decidiu ser paciente, reunir mais evidências, construir um caso que não pudesse ser negado ou explicado. Porque em algum lugar no fundo da minha mente, um plano já estava se formando, uma maneira de usar essa informação quando chegasse a hora certa, quando o Ethan finalmente me pressionasse demais, quando ele fizesse a jogada inevitável de me cortar completamente da vida dele. Eu só tinha que esperar pelo momento perfeito. Como se viu, o dia da formatura foi exatamente esse momento. Aquele telefonema que ouvi mudou tudo. De repente, eu não era apenas uma adolescente de luto tentando lidar com a vida com uma madrasta distante. Eu era uma detetive morando em minha própria casa, à procura de pistas que comprovassem o que eu suspeitava. Michelle tornou tudo surpreendentemente fácil para alguém que estava tendo um caso. Ela era notavelmente descuidada. Ou talvez ela simplesmente não achasse que a enteada quieta fosse notar alguma coisa. De qualquer forma, o comportamento dela se tornou um roteiro de mentiras quando eu soube o que procurar. Veja a rotina dela de terça-feira, por exemplo. Toda semana, ela anunciava no café da manhã que tinha um horário fixo para fazer a manicure no salão do centro da cidade. Ela saía às 10 horas, impecavelmente vestida, e voltava por volta das 14 horas com as unhas impecavelmente esmaltadas e sacolas de compras de lojas caras. Mas comecei a cronometrar suas idas, e elas nunca faziam sentido: 20 minutos para ir ao centro, talvez 1 hora para fazer a manicure, 20 minutos para voltar. Isso deixava quase 3 horas sem contabilizar. Então, numa terça-feira, decidi segui-la. Liguei para a escola dizendo que estava doente, esperei até ela sair, peguei meu Honda velho e segui seu caminho para o centro da cidade. Ela não foi ao salão. Em vez disso, estacionou no estacionamento do Marriott Hotel na Quinta Rua. Observei-a do outro lado da rua enquanto ela atravessava o saguão como se fosse a dona do lugar, confiante e familiar. 20 minutos depois, o BMW prata de Jason estacionou no mesmo estacionamento. Minhas mãos tremiam enquanto eu agarrava o volante. Ver aquilo acontecer era diferente de suspeitar. Era real. Estava acontecendo na minha família, bem debaixo do nariz do Ethan, e eu era a única que sabia. Dirigi para casa e passei o resto do dia fingindo estar doente de cama. Quando Michelle voltou no horário de sempre, com as unhas impecavelmente feitas e carregando sacolas de 3 boutiques diferentes, sorri e perguntei como tinha sido a consulta. Ah, maravilhosa como sempre, disse ela, efusiva, exibindo seu esmalte rosa coral. E encontrei a roupa mais adorável para o Marcos naquela lojinha infantil na rua principal. Mentiras lhe vinham tão facilmente, cada uma delas dita com aquele sorriso perfeito, aqueles olhos brilhantes, aquele tom de voz que sugeria que a manteiga não derreteria na boca dela. Mas as visitas ao hotel foram só o começo. Quando comecei a observar de verdade, as evidências estavam por toda parte. O celular dela, por exemplo. Michelle era viciada em celular, mandando mensagens de texto e checando as redes sociais constantemente. Mas sempre que Ethan entrava em um quarto, ela o virava com a tela para baixo ou o guardava na bolsa com uma velocidade suspeita. Pessoas normais não escondem mensagens de texto inocentes dos maridos. Certa noite, ela deixou o celular no balcão da cozinha enquanto subia para ver como Marcos estava. Eu só tive alguns segundos, mas foram suficientes para ver o nome de Jason no topo das mensagens recentes dela. A prévia mostrou apenas o suficiente: mal posso esperar para te ver amanhã. Mesmo lugar, mesmo. Antes de a tela bloquear novamente. E então vieram os presentes. Michelle de repente desenvolveu um gosto caro por joias. E Ethan, por mais generoso que tentasse ser como pai de primeira viagem, não tinha condições de comprar tudo o que ela estava usando: os brincos de diamante que apareceram depois da consulta médica dela, a pulseira de ouro que ela dizia ser uma surpresa de Ethan, que ouvira Jason dar para Caitlin 3 anos antes. Foi aquela pulseira que me convenceu de que aquilo não era apenas um caso extraconjugal, era uma completa traição à memória de Caitlin. Jason o dera de presente para minha mãe no aniversário dela, e ela o usou constantemente até ficar doente demais para se importar com joias. Depois do funeral, ele desapareceu do porta-joias dela. Agora estava enrolado no pulso de Michelle como um troféu. Os telefonemas também ficaram mais ousados. Tarde da noite, quando ela pensava que todos estavam dormindo, eu a ouvia sussurrando na cozinha, sempre baixinho, sempre reservado, sempre terminando abruptamente se ouvisse passos.
Certa noite, desci as escadas sorrateiramente e ouvi fragmentos através da porta. Eu disse que o Ethan não desconfia de nada. Só precisamos ter paciência até o Marcus ficar mais velho. Não, é difícil, mas não podemos arriscar? Encostei-me à parede, com o coração disparado, tentando captar cada palavra. Mas Michelle era cautelosa demais, mantendo a voz quase um sussurro. Mesmo assim, ouvi o suficiente para saber que minhas suspeitas estavam certas. A evidência mais contundente veio de uma fonte inesperada, o próprio Marcus. Bebês não mentem. Eles não conseguem manipular, fingir ou encenar. À medida que Marcus crescia de recém-nascido para bebê, suas feições se tornavam mais distintas, e qualquer pessoa com olhos podia ver que ele não se parecia em nada com Ethan. Enquanto Ethan tinha olhos azuis e cabelos castanhos lisos, Marcus tinha olhos escuros, quase pretos, e cabelos cacheados nas pontas. Suas mãos eram longas e finas, como as de Jason. Seu sorriso era torto exatamente igual ao do tio. Até sua risada, uma risadinha musical característica, era pura Jason. Mas a verdadeira revelação veio quando Marcus tinha cerca de 4 meses. Michelle o estava balançando no colo, fazendo caretas para fazê-lo rir, quando escorregou. Vamos, pequeno Jota, ela sussurrou. Sorria para a mamãe. Não Marcus, um J para Jason. Ela se pegou imediatamente, olhando ao redor para ver se alguém tinha notado. Eu estava sentada à mesa da cozinha, supostamente fazendo a lição de casa, mas tinha ouvido cada palavra. Nossos olhares se encontraram por apenas um segundo, e vi algo cintilar em seu rosto, medo, talvez, ou cálculo. Eu queria dizer garotinho, disse ela rapidamente, mas sua voz estava muito animada, muito forçada. Naquela noite, tomei minha decisão. Suspeitas e conversas ouvidas não eram suficientes. Se eu fosse fazer alguma coisa com essa informação, precisava de provas que não pudessem ser contestadas ou justificadas. Eu precisava de ciência. Obter amostras de DNA foi mais fácil do que eu esperava. Jason veio jantar no domingo seguinte, como fazia na maioria dos fins de semana. Enquanto ele brincava com Marcus na sala de estar, coletei alguns fios de cabelo do banheiro que ele havia usado. O cabelo de Ethan veio da escova que ele usava no quarto principal, fácil de pegar quando Michelle estava ocupada em outro lugar. A amostra de Marcus foi a mais complicada, mas bebês estão sempre babando e colocando coisas na boca. Esperei até que Michelle deixasse uma chupeta na mesa de centro e a coloquei discretamente em um saco plástico. Encontrar um laboratório de teste de DNA que trabalhasse com uma jovem de 17 anos foi mais difícil. A maioria exigia consentimento dos pais ou documentação legal, mas encontrei um pequeno laboratório particular do outro lado da cidade que fazia menos perguntas quando eu pagava em dinheiro e explicava que era para um projeto de ciências da escola. A técnica, uma mulher de 50 e poucos anos com aparência cansada, mal olhou para as minhas amostras. Teste de paternidade padrão, confirmou. Resultados em 2 a 3 semanas. Você receberá uma ligação quando estiverem prontos. Aquelas 3 semanas foram uma tortura. Todos os dias, eu via Michelle representar seu papel de esposa e mãe perfeita. Eu via Ethan radiante de orgulho pelo filho. Eu via Jason visitá-la com frequência demais, segurar Marcus por tempo demais e olhar para Michelle com intensidade demais. E todos os dias, eu me perguntava o que faria quando os resultados chegassem. Contaria para Ethan imediatamente? Confrontaria Michelle em particular? Guardaria a informação como garantia para alguma crise futura? A ligação veio numa tarde de quinta-feira. Eu estava trabalhando na livraria quando meu telefone tocou. Senhorita Richardson, aqui é a Linda, do Accuracy Labs. Os resultados do seu teste estão prontos para retirada. Minhas mãos tremiam quando desliguei. Era aquele o momento da verdade. Depois que eu visse os resultados, não haveria mais volta, nem fingiria que não sabia o que sabia. Dirigi até o laboratório depois do trabalho, com o estômago embrulhado de nervosismo. Linda me entregou um envelope lacrado com meu nome. Tudo o que você precisa está aí, disse ela. Os resultados são bem conclusivos. Sentei no carro, no estacionamento do laboratório, olhando fixamente para o envelope. Parte de mim queria rasgá-lo imediatamente. Parte de mim queria jogá-lo fora e fingir que nada disso tinha acontecido.
Em vez disso, dirigi para casa e escondi o envelope no meu quarto. Escondido entre as páginas da minha antiga cópia de Jane era o livro favorito de Caitlin, aquele que ela lia para mim inúmeras vezes quando eu era pequena. Parecia apropriado, de certa forma, esconder evidências dos segredos de uma família dentro de uma história sobre outra menina órfã encontrando seu lugar no mundo. Não abri o envelope nem naquele dia, nem naquela semana, nem mesmo quando chegou o dia da formatura. Porque, em algum lugar no fundo da minha mente, eu sabia que o estava guardando para alguma coisa, para algum momento em que eu mais precisasse, para algum momento em que Ethan finalmente me pressionaria demais, e eu precisaria da arma perfeita para me defender. No fim das contas, não precisei esperar muito. O envelope estava na minha janeira livro por 2 semanas, como uma arma carregada esperando para ser disparada. Eu poderia tê-lo aberto uma dúzia de vezes, poderia ter confrontado Michelle ou contado a Ethan em particular. Mas algum instinto me disse para esperar, para deixar Ethan dar o primeiro passo. Essa mudança aconteceu na manhã da formatura. Eu estava no meu quarto, me preparando para a cerimônia, quando ouvi vozes alteradas lá embaixo. O tom ríspido de Michelle cortou as paredes. Você não pode estar falando sério, Ethan. Ela é sua filha. Filha adotiva, corrigiu Ethan friamente. E está na hora de ela aprender a se virar sozinha. Eu já a apoiei por tempo suficiente. Subi sorrateiramente até o topo da escada, ouvindo a discussão na cozinha. Marcos chorava em sua cadeira alta, provavelmente sentindo a tensão. Mas cortar a verba para a faculdade, insistiu Michelle. Hoje, na formatura? O momento é perfeito, respondeu Ethan. Público, final. Sem espaço para negociação ou manipulação emocional depois. Ela precisa entender que não tem direito a nada só porque lhe demos um teto. Meu sangue congelou. Ele estava planejando isso. Não foi um momento espontâneo de frustração, foi calculado. Ele queria me humilhar na frente de todos, para garantir que eu nunca mais tivesse coragem de lhe pedir nada. Vesti-me com cuidado naquela manhã, escolhendo minha melhor roupa não para ele, mas para mim. Se aquela seria minha última apresentação como filha de Ethan Richardson, eu teria que estar à altura. Guardei os resultados do DNA na minha pasta de formatura, bem ao lado das minhas anotações do discurso, que eu sabia que nunca leria. O caminho para a escola foi tenso. Michelle não parava de me olhar pelo retrovisor, sua tagarelice animada de sempre substituída por um silêncio nervoso. Ethan olhava fixamente para a frente, o maxilar tenso daquele jeito que indicava que ele já tinha se decidido. Marcos balbuciava alegremente em sua cadeirinha, o único inocente entre nós. No ginásio, observei famílias reivindicando seus lugares, câmeras em punho, rostos orgulhosos e radiantes. Os Andersons trouxeram balões. A família Patel fez uma faixa. Famílias normais comemorando conquistas normais. Ita escolheu assentos na quarta fileira, perto o suficiente para ser visto, longe o suficiente para uma saída fácil. Ele sentou-se de braços cruzados, checando o celular repetidamente. Michelle balançava Marcos no colo, com um sorriso brilhante, mas frágil. Ela continuava ajeitando os óculos de sol, embora a iluminação interna fosse fraca. Encontrei meu lugar entre os outros formandos, com o coração batendo mais forte de expectativa do que de nervosismo. Ao meu redor, meus colegas de classe cochichavam animadamente sobre planos para a faculdade e empregos de verão. Jéssica iria para Stanford. Mike Rodrigues havia conseguido um estágio no Goldman Sachs. Todos tinham futuros traçados, famílias apoiando seus sonhos. A cerimônia começou com o discurso de abertura do diretor, seguido pelo discurso do orador da turma sobre novos começos e infinitas possibilidades. Mal ouvia as palavras. Minha atenção estava toda voltada para Ethan, atento a qualquer sinal do que estava por vir. Quando começaram a chamar os alunos em ordem alfabética, a atmosfera no ginásio ficou eletrizante. O momento de cada formando foi comemorado com gritos de incentivo, aplausos e flashes. Os pais se levantaram, gritaram palavras de incentivo e acenaram freneticamente. Foi lindo e emocionante, como tudo o que uma formatura deve ser. Então vieram os RS. David Ramírez, aplausos estrondosos de uma família de 8 pessoas que veio de Chicago. Rebecca Reynolds, sua avó chegou a assobiar por entre os dedos. Zoe Richardson. Levantei-me, alisando minha beca, e comecei a caminhar em direção ao palco.
O ginásio se instalou naquele silêncio respeitoso que acompanha o momento de cada formando. Este deveria ser meu momento de brilhar, meu momento de triunfo após anos de trabalho duro. Foi então que Ethan se levantou, não para aplaudir, não para comemorar. Ele se levantou da cadeira como se estivesse prestes a fazer uma apresentação de negócios, sua voz ecoando claramente pelo auditório silencioso. Você não é minha filha de verdade, de qualquer forma. As palavras o atingiram como um golpe físico. Todas as conversas pararam. Todos os celulares que estavam gravando outros formandos se voltaram para nossa sessão. Até o diretor fez uma pausa no meio de um gesto, sem saber como lidar com aquela interrupção sem precedentes. Vou te cortar para sempre, continuou Ethan, com a voz firme e fria. Sem bolsa para a faculdade, sem apoio familiar, nada. Você tem 18 anos agora. Hora de aprender como é o mundo real. O suspiro começou imediatamente. Sussurros chocados percorreram a plateia. Eu podia ver pais tapando os ouvidos dos filhos, outros pegando os celulares para registrar aquele drama inesperado. Meus colegas no palco ficaram paralisados, sua própria comemoração esquecida. Michelle puxava freneticamente a manga de Ethan, o rosto pálido de horror. Ethan, por favor, sibilou. Aqui não. Assim não. Mas ele não tinha terminado. Ela não tem direito a nada desta família. Eu cumpri minha obrigação. Dei a ela um lar, uma educação, tudo o que ela precisava para se tornar independente. Mas ela não é do meu sangue e nunca será. O ginásio estava completamente silencioso. Até Marcos parou de tagarelar, como se sentisse a gravidade do momento. 400 pessoas estavam testemunhando minha rejeição pública, e amanhã estaria em todas as redes sociais. Eu deveria ter ficado arrasada. Deveria ter saído correndo daquele ginásio em lágrimas. Era o que Ethan esperava. Era o que todos esperavam. Em vez disso, senti algo que nunca havia experimentado antes, uma clareza pura e cristalina. Este era o meu momento, não o momento que ele havia planejado para mim, mas o momento que eu esperava sem saber. Ele tinha acabado de me dar a abertura perfeita, o palco perfeito, a plateia perfeita para o que eu estava prestes a fazer. Caminhei até o pódio em vez da mesa de diplomas. O diretor tentou me redirecionar, mas balancei a cabeça gentilmente. Preciso dizer uma coisa, disse eu, minha voz ecoando pelo microfone. O auditório estava tão silencioso que eu conseguia ouvir o ar-condicionado zumbindo. Todos estavam inclinados para a frente, esperando para ver como aquilo se desenrolaria. Já que estamos compartilhando segredos de família, comecei, com a voz firme apesar do coração acelerado, acho que é justo que todos saibam toda a verdade. Peguei minha pasta de formatura e tirei o envelope, o mesmo envelope que estava esperando pacientemente em minha janeiro livro por 2 semanas, o mesmo envelope que continha a munição que eu precisava para transformar essa humilhação em algo completamente diferente. Você tem toda a razão, Ethan, continuei, usando deliberadamente o primeiro nome dele em vez de chamá-lo de pai. Não sou sua filha biológica. Sempre soube disso. Minha mãe biológica, Caitlin, me disse a verdade quando eu tinha idade suficiente para entendê-la. Ela garantiu que eu soubesse o quanto eu era desejada, o quanto eu era amada. A postura confiante de Ethan começou a vacilar. Aquilo não estava indo de acordo com o roteiro dele. Mas tem uma coisa que você não sabe sobre DNA e segredos de família, eu disse, abrindo o envelope com uma lentidão deliberada. Seu filho, aquele bebezinho precioso que você vem exibindo há 6 meses, também não é seu filho biológico. A explosão de suspiros e sussurros foi imediata. As pessoas se levantaram, esticando o pescoço para enxergar melhor. Celulares gravavam de todos os ângulos. Michelle está tendo um caso com seu irmão Jason há mais de 1 ano, anunciei, minha voz ecoando claramente em meio ao caos. O bebê que ela está segurando agora é seu sobrinho, não seu filho. O rosto de Ethan passou por uma série de transformações, confusão, descrença, horror crescente. Suas pernas pareceram ceder, e ele desabou de volta no assento como se alguém tivesse cortado seus fios. Michelle emitiu um som de engasgo e disparou para a saída, ainda agarrada a Marcos. Ela estava correndo pelas fileiras de cadeiras, tropeçando nos pés das pessoas com seus saltos de grife. Tenho os resultados do teste de DNA aqui, continuei, segurando os documentos oficiais. 99,9% de certeza.
O filho da sua esposa compartilha o seu DNA, mas não da maneira que você pensa. Jason é o pai biológico. O ginásio explodiu em completo caos. As pessoas conversavam umas sobre as outras, apontando, subindo nas cadeiras para ter uma visão melhor. Meus colegas no palco estavam paralisados, boquiabertos. Mas eu não tinha terminado. Olhei diretamente para as portas por onde Michelle havia desaparecido. Ah, e Michelle, talvez você deva tomar mais cuidado com onde deixa seus recibos de hotel, seus recibos de joias e seus recibos de almoço de todos aqueles encontros românticos com Jason. As portas pesadas já haviam se fechado com força atrás dela, mas eu sabia que ela tinha me ouvido. Todos tinham me ouvido. Virei-me para Ethan, que me encarava como se nunca tivesse me visto antes. Seu rosto passou de confiante a destroçado em 3 minutos. Você queria me interromper, eu disse, minha voz ainda ecoando pelo microfone. Você queria me humilhar em público. Você queria garantir que todos soubessem que eu não era realmente parte da sua família. Caminhei até a beira do palco, olhando para ele. Bem, parabéns. Você acabou de me dar a oportunidade perfeita de retribuir o favor. Saí do palco direto para o ginásio, deixando para trás uma multidão ainda fervilhando de choque e excitação. O estacionamento parecia surreal depois do caos lá dentro, silencioso, tranquilo, como entrar em um mundo diferente. Sentei-me no meu Honda por um momento, com as mãos tremendo levemente enquanto a adrenalina começava a passar. Meu telefone começou a vibrar imediatamente, mensagem após mensagem, ligação após ligação. Colegas de classe, amigos e até pessoas que eu mal conhecia entraram em contato, querendo saber se o que tinham presenciado era real. Desliguei o telefone e dirigi para casa em silêncio. Quando cheguei ao meu apartamento, a história já estava se espalhando para além dos muros do ginásio. Alguém havia transmitido todo o confronto ao vivo nas redes sociais. Em poucas horas, o vídeo tinha milhares de visualizações, comentários e compartilhamentos. As manchetes começaram a aparecer em sites de notícias locais: choque na formatura, estudante expõe segredo obscuro da família e drama de DNA na cerimônia do ensino médio. Acompanhei tudo se desenrolar do meu laptop, sentindo-me estranhamente desconectado do caos que eu havia criado. A garota no vídeo, confiante, serena, dando notícias devastadoras com precisão cirúrgica, mal se parecia comigo. Mas lá estava eu, me assistindo destruir uma família em tempo real. A atenção da mídia aumentou rapidamente. As emissoras de notícias locais divulgaram a história, depois as regionais. Na quarta-feira, eu estava recebendo ligações de produtores de talk shows e jornalistas de revistas. Todos queriam uma entrevista, queriam saber mais sobre a vingança da formatura que havia capturado a atenção da internet. Ignorei todos. O que eu não podia ignorar eram as consequências para as pessoas envolvidas. Michelle havia desaparecido completamente. Vizinhos relataram tê-la visto colocar malas no carro na noite seguinte à formatura, Marcos preso à cadeirinha e ir embora sem dizer nada a ninguém. Suas contas nas redes sociais desapareceram da noite para o dia. A vida familiar perfeita que ela havia criado com tanto cuidado havia desaparecido, como se nunca tivesse existido. A resposta de Jason foi previsível: negação, seguida de controle de danos. Ele contratou um advogado e divulgou um comunicado alegando que o teste de DNA havia sido fabricado, que tudo não passava de uma farsa elaborada por um adolescente perturbado em busca de atenção. Mas as evidências eram sólidas demais, públicas demais. Seus sócios começaram a fazer perguntas desconfortáveis. Sua reputação de solteiro bem-sucedido, tão bem preservada, estava se desintegrando. A reação de Ethan foi a mais dramática. 48 horas após a formatura, ele pediu o divórcio e contratou um investigador particular para investigar cada detalhe do caso de Michelle e Jason. O investigador encontrou recibos de hotel de 14 meses atrás, cobranças de cartão de crédito por jantares caros e até passagens aéreas para viagens de fim de semana que Ethan desconhecia. A revelação de que seu casamento era uma farsa completa, de que seu irmão o havia traído, de que a filha de quem tanto se orgulhava não era sua, quebrou algo fundamental nele. Vizinhos contaram aos repórteres que o viram andando de um lado para o outro no quintal às 3 da manhã, falando sozinho. Seus colegas de trabalho cochichavam sobre comportamento errático, reuniões perdidas, decisões sem sentido. Não senti satisfação alguma em ver seu mundo ruir. Na verdade, me senti vazio.
A vingança que eu planejara com tanto cuidado funcionara perfeitamente, mas a vitória tinha gosto de cinza na minha boca. Uma semana depois da formatura, eu estava voltando do meu trabalho na livraria quando o encontrei sentado na escada do meu prédio. Ele parecia ter envelhecido 10 anos em 7 dias. Seu cabelo, normalmente impecável, estava desgrenhado, seu terno caro, amassado, seus olhos vermelhos e assombrados. Zoe, disse ele, levantando-se quando me aproximei, sua voz quase um sussurro. Podemos conversar? Quase recusei. Quase passei por ele e entrei no meu prédio, trancando a porta. Mas algo em sua postura, a maneira como seus ombros estavam caídos, o jeito como suas mãos tremiam levemente, me fez parar. 5 minutos, eu disse. Sentamos em um banco no pequeno pátio atrás do meu prédio. Por um longo momento, nenhum de nós falou. Um corredor passou por ali, de fones de ouvido, alheio ao drama que se desenrolava em uma noite qualquer de quarta-feira. Você fez bem em expor isso, disse Ethan finalmente, com a voz embargada. Eu só queria ter te protegido antes. Queria ter sido o pai que você merecia, em vez do covarde que fui. Eu já tinha imaginado essa conversa uma centena de vezes, me imaginado fria e triunfante, talvez até cruel. Mas, sentada ali ao lado daquele homem destruído que me criou por 16 anos, tudo o que eu sentia era cansaço. Pela primeira vez na minha vida, ele continuou, vejo culpa no meu próprio reflexo. Não vergonha, não decepção, culpa. Culpa real e honesta pela forma como te tratei, por como deixei Michelle te tratar, por como fiquei parada assistindo Jason manipular todos nós. Ele enfiou a mão no bolso do paletó e tirou um envelope, menor do que o que eu havia levado para a formatura, amarelado pelo tempo. Caitlin deixou isso para você, disse ele. Eu deveria ter te dado no seu aniversário de 18 anos, mas eu não consegui. Eu estava com muito medo do que isso poderia dizer sobre mim. Minhas mãos tremiam ao pegar a carta. A letra de Caitlin na frente, para minha querida Zoe, quando ela tiver idade suficiente para entender, ela sabia, disse Ethan baixinho. Sobre Michelle. Sobre Jason. Ela descobriu meses antes de morrer, mas nunca disse nada. Ela queria te proteger da feiura de tudo aquilo. Abri a carta com cuidado, com medo de que se desfizesse em minhas mãos. A letra familiar de Caitlin enchia 2 páginas, palavras escritas com a mão trêmula de alguém lutando uma batalha perdida contra o câncer. Minha querida Zoe. Se você está lendo isso, significa que eu fui embora, e que Ethan finalmente encontrou coragem para te dar o que é seu por direito. Rezo para que isso também signifique que você já tem idade suficiente para entender o que estou prestes a te contar. Eu sei sobre Michelle e Jason. Sei disso há meses. Vejo o jeito como eles se olham, o cuidado com que evitam ficar sozinhos quando os outros estão olhando, o sentimento de culpa com que se separam quando alguém entra inesperadamente em um cômodo. Eu poderia confrontá-los. Eu poderia contar ao Ethan. Eu poderia destruí-los do jeito que estão destruindo a nossa família, mas não vou, porque você não precisa desse veneno na sua vida. Você merece algo melhor do que crescer em uma casa cheia de acusações, traições e quebra de confiança. Você é minha filha em todos os sentidos que importam. Biologia é apenas ciência. O amor é o que constitui uma família. Eu escolhi você, Zoe. Lutei por você quando Ethan teve dúvidas sobre adoção. Insisti em te trazer para casa porque, no momento em que vi sua foto, soube que você pertencia a nós. Ethan tem dificuldade em demonstrar amor. Ele sempre teve. Isso não significa que ele não sinta amor, significa que ele tem medo dele. Ele perdeu os pais jovem e passou a vida inteira construindo muros para se proteger daquele tipo de dor novamente. Esses muros afastam a mágoa, mas também afastam a alegria. Seja paciente com ele. Ele te ama mais do que sabe demonstrar. E quando chegar a hora, e você saberá quando chegar, ajude-o a derrubar esses muros. Você tem a força que eu nunca tive, o fogo que eu nunca possuí. Use-o para curar, não apenas para lutar. Posso não estar lá para te ver se formar, para te acompanhar até o altar, para segurar seus filhos no colo. Mas estou sempre com você, em cada escolha que fizer, em cada gentileza que demonstrar, em cada momento em que escolher o amor em vez do medo. Você é desejada. Você é amada. Você é suficiente. Para sempre sua mãe, Caitlin.
Quando terminei de ler, lágrimas escorriam pelo meu rosto. Ao meu lado, Ethan também chorava, soluços baixos e entrecortados que vinham de algum lugar lá no fundo. Eu falei com ela, ele sussurrou. Eu falei com vocês dois. Ela viu que eu era cego demais para ver e protegeu vocês de um jeito que eu nunca fiz. Dobrei a carta com cuidado, segurando-a contra o peito como um escudo. Ela nos amava, disse finalmente. Mesmo sabendo o que sabia, ela nos amava. Atualizei meu testamento, disse Ethan depois de um momento. Você está de volta ao fundo da família. Você receberá seu fundo para a faculdade, mais juros. Você herdará a casa, o negócio, tudo o que deveria ter sido seu o tempo todo. Olhei para ele, olhei de verdade, e vi, além das roupas caras e do exterior polido, o homem solitário e assustado por baixo. Não quero o seu dinheiro, Ethan. Seu rosto se contraiu. Então o que você quer? Como posso consertar isso? Quero que você fale sério quando se desculpar. Quero que você realmente tente ser melhor, não apenas sinta pena de si mesma. Levantei-me, a carta de Caitlin ainda pressionada contra o meu coração. E quero que você pare de me chamar pelo nome como se eu fosse uma estranha. Quero que você me chame de sua filha. Por um momento, ele não conseguiu falar. Quando finalmente recuperou a voz, era quase um sussurro. Você pode me perdoar, filha? A palavra pairou entre nós como uma ponte sendo construída sobre anos de silêncio e dor. Pensei em guardar minha raiva, em fazê-lo sofrer como eu havia sofrido. Pensei nas palavras de Caitlin sobre escolher o amor em vez do medo. Sim, eu disse simplesmente. Eu te perdoo. Não porque ele merecesse, não porque fosse fácil, mas porque guardar a dor era apenas mais uma maneira de ficar presa no passado. Deixar ir não tinha a ver com ele, tinha a ver comigo. Era sobre escolher o tipo de pessoa que eu queria ser. Enquanto caminhava em direção ao meu prédio, ouviu atrás de mim, com a voz embargada, mas esperançosa. Obrigada, Zoe. Obrigada por me dar uma chance de ser melhor. Não me virei, mas sorri. Pela primeira vez em anos, o futuro parecia cheio de possibilidades em vez de limitações. As mentiras finalmente acabaram. A verdade nos libertou. O apartamento parecia diferente depois daquela conversa com Ethan, nem maior, nem menor, apenas mais leve, como um peso que eu carregava sem perceber que finalmente havia sido tirado de mim. Fiquei parada na janela naquela noite, olhando para as luzes da cidade. E, pela primeira vez na vida, me senti verdadeiramente livre. Livre para fazer escolhas com base no que eu queria, não no que eu achava que conquistaria a aprovação de alguém. Livre para me definir pelas minhas próprias ações, em vez da aceitação ou rejeição de outra pessoa. Livre para ser Zoe, não a filha adotiva, não a filha substituta, não a obrigação que havia sido cumprida, apenas eu. A decisão de sair da casa do Ethan veio naturalmente depois disso. Ele se ofereceu para me deixar ficar, até sugeriu que poderíamos começar do zero sob o mesmo teto. Mas eu sabia que não. A cura exigia espaço, e o crescimento exigia independência. Eu precisava provar a mim mesma que podia construir uma vida inteiramente nos meus próprios termos. Empacotar meus pertences levou apenas algumas horas. 18 anos de vida cabiam em 6 caixas de papelão e 2 malas. A maioria dos meus pertences eram livros, romances que Caitlin me dera, livros didáticos do ensino médio, diários que escrevi durante os anos mais solitários. O resto eram apenas roupas e algumas fotos minhas e de Caitlin. Enquanto eu limpava a gaveta da minha mesa, encontrei algo que tinha esquecido, uma pequena caixa de madeira que Caitlin tinha me dado de presente de 13 anos. Dentro, havia lembranças da minha infância, meu primeiro cartão da biblioteca, uma flor prensada do nosso jardim, um bilhete que ela havia escrito quando perdi meu primeiro dente. No fundo da caixa, havia algo que me fez prender a respiração, um pedaço de papel dobrado com a letra de Caitlin. Era uma lista intitulada Porque Escolhemos Zoe, escrito em tinta azul que havia desbotado ao longo dos anos. Ela tem olhos curiosos, sempre observando, sempre aprendendo. Seu sorriso ilumina o ambiente inteiro. Ela é gentil com o gato do vizinho. Ela organizou seus brinquedos por cor sem que ninguém pedisse, mente organizada. Ela disse obrigada à assistente social 3 vezes. Ela me lembra de mim mesma naquela idade, quieta, mas forte.
Ela precisa de nós tanto quanto nós precisamos dela. Abaixo da lista, com outra tinta, ela acrescentou: Ethan finalmente a abraçou esta noite. Abraçou de verdade. Acho que ele também está se apaixonando. Sentei-me na minha cama vazia, segurando aquele pedaço de papel, e chorei por tudo que havíamos perdido e encontrado. Caitlin lutou por mim antes mesmo que eu soubesse o que significava lutar. Ela viu potencial em uma criança tímida de 2 anos e decidiu construir uma vida em torno disso. Mudar-me para o meu próprio apartamento, um pequeno mas ensolarado estúdio perto do campus, foi como entrar na minha vida real pela primeira vez. Arrumei meus livros em prateleiras flutuantes, pendurei fotos minhas e de Caitlin nas paredes e criei um espaço inteiramente meu, sem toques de designer, sem móveis caros, sem pressão para manter a ideia de perfeição de outra pessoa. Na manhã seguinte à minha mudança, eu estava desempacotando a última caixa quando encontrei os diários de Caitlin. Eu os havia resgatado do quarto dela depois que ela morreu, mas nunca consegui lê-los, a dor era muito recente, a perda, avassaladora. Agora, sentada de pernas cruzadas no chão do meu novo apartamento, abri o primeiro. 15 de março, encontrei-me com a agência de adoção hoje. Eles nos mostraram fotos de crianças disponíveis. Havia uma menininha de 2 anos, cabelos escuros, olhos sérios. Algo nela simplesmente me tocou. Ethan acha que deveríamos considerar as opções de bebês, mas continuo pensando na foto dela. Ela já passou por 3 lares temporários. Ela precisa de estabilidade, precisa de alguém que a escolha com sinceridade. 22 de março, Ethan está aceitando a ideia. Acho que ele tem medo de criar laços com uma criança mais velha, com medo de que ela não nos aceite. Eu disse a ele que amor não é algo que se força. É algo que se cria dia após dia, escolha após escolha. 3 de abril, fomos aprovados. Estão marcando visitas para a semana que vem. Não consigo dormir. Fico pensando nessa pessoinha que está prestes a se tornar parte da nossa família. Comprei um elefante de pelúcia para ela hoje, algo macio para segurar durante a transição. Página após página, narrava a jornada deles até mim e a minha jornada até eles. Caitlin escreveu sobre a primeira vez que ri na casa deles, a noite em que tive febre e a deixei me abraçar, a manhã em que a chamei de mamãe pela primeira vez. 12 de junho, Zoe está conosco há 2 meses. Ela está começando a confiar em nós, começando a acreditar que isso pode ser permanente. Hoje à noite, ela me trouxe seu cobertor quando eu estava triste com o diagnóstico de câncer da minha irmã. Um coração tão terno em uma pessoa tão pequena. 8 de setembro, primeiro dia de pré-escola. Zoe estava nervosa, mas corajosa. Ela segurou minha mão durante todo o caminho até a sala de aula, depois endireitou os ombros e entrou como se fosse a dona do lugar. Ethan disse que ela herdou essa determinação de mim. Espero que sim. Ler aqueles diários foi como descobrir um mapa do tesouro da minha infância. Cada marco, cada luta, cada pequena vitória foram documentados com amor e orgulho. Eu não era apenas desejada, eu era celebrada todos os dias. Os relatos sobre Ethan foram particularmente reveladores. Caitlin escreveu sobre sua lenta adaptação à paternidade, suas tentativas desajeitadas de conexão, seu amor genuíno soterrado por camadas de medo e insegurança. 20 de novembro, Ethan leu 3 histórias de ninar para Zoe hoje à noite. Ela adormeceu segurando a mão dele. Quando o encontrei mais tarde, ele estava chorando. Eu não sabia que podia amar alguém tanto assim, disse ele. E se eu estragar tudo? Eu disse a ele que o fato de ele estar preocupado em estragar tudo significa que ele não vai estragar. Aquelas palavras me atingiram como uma revelação. A distância de Ethan não era indiferença, era medo. Medo de amar demais, de perder o que amava, de ser um pai inadequado. Caitlin o compreendia de maneiras que eu jamais conseguiria na época. Uma semana depois de me mudar para o meu novo apartamento, recebi uma ligação do Centro de Apoio à Família no centro da cidade. Eles tinham visto a cobertura jornalística do meu discurso de formatura e queriam saber se eu estaria interessada em ser voluntária no programa de adoção e acolhimento familiar. Precisamos de pessoas que entendam como é, explicou a diretora do programa, Maria, durante nossa reunião. Crianças que possam falar por experiência própria sobre os desafios e as possibilidades. Comecei a trabalhar como voluntário naquela mesma semana. Todas as terças e quintas-feiras à noite,
eu me sentava com pequenos grupos de crianças, algumas aguardando colocação, outras recém-adotadas, todas tentando descobrir qual o seu lugar no mundo. As crianças tinham entre 6 e 17 anos, cada uma carregando sua própria história complexa. Havia Emma, de 8 anos, que havia passado por 4 lares em 2 anos e havia parado de acreditar que alguém a manteria. David, de 14, que estava com raiva do mundo e determinado a afastar qualquer um que tentasse se aproximar. Sarah, de 10 anos, que se comportava perfeitamente porque achava que ser boa o suficiente a tornaria permanente. Eu não fazia discursos nem palestras. Na maioria das vezes, eu apenas ouvia. E quando eles estavam prontos para ouvir, eu compartilhava pedaços da minha própria história. Você odeia seu pai? Perguntou Emma certa noite. Estávamos sentados na sala de artes do centro, trabalhando em um projeto de colagem. Suas mãozinhas estavam cobertas de cola e glitter, mas seu olhar era sério. Não, eu disse, recortando uma estrela de papel. Eu achava que sim, mas na verdade eu só estava magoada. E a raiva parecia mais fácil do que a mágoa. Mas ele foi malvado com você, ela insistiu. Na sua formatura. Eu vi no YouTube. Olhei para aquela garotinha que tinha sido rejeitada mais vezes do que qualquer criança deveria ser, e escolhi minhas palavras com cuidado. Ele estava com medo. Às vezes, os adultos são maldosos quando estão com medo, assim como as crianças. Mas isso não torna tudo certo. E não significa que você tenha que continuar deixando que eles te machuquem. Então o que você faz? Você decide quem quer ser, independentemente do que os outros façam. Você escolhe a gentileza, mesmo quando os outros escolhem a crueldade. Você constrói sua própria família com pessoas que te amam pelo que você é. Emma então sorriu, um sorriso sincero, não o sorriso cauteloso que costumava exibir. Posso ser da sua família? Senti meu coração se partir e se curar ao mesmo tempo. Você já é, querida. Todos nesta sala são da sua família. 3 meses após a formatura, Ethan apareceu no centro durante uma das minhas sessões de voluntariado. Fiquei surpresa ao vê-lo no saguão, com uma expressão insegura e deslocada entre os trabalhos de arte das crianças e os cartazes motivacionais. Espero que não tenha problema em ter vindo, disse ele quando me aproximei. Queria ver o que você está fazendo aqui. Apresentei-o a Maria, que o levou para um passeio enquanto eu terminava minha sessão com as crianças. Quando saí da sala de artes, 1 hora depois, encontrei-o sentado em silêncio num canto, observando um grupo de adolescentes jogando jogos de tabuleiro. Eles me lembram você, disse-lhe enquanto caminhávamos juntos para o estacionamento. Resilientes, mais fortes do que imaginam. Começamos a jantar juntos depois disso, nada de especial, apenas refeições tranquilas, onde aos poucos aprendíamos a conversar. Ele me contou sobre sua infância, sobre a perda dos pais em um acidente de carro aos 16 anos, sobre como essa perda moldou seu medo de apego. Contei a ele sobre meus planos para a faculdade, sobre meu trabalho no centro, sobre a pessoa que eu estava me tornando. Estou orgulhoso de você, disse-lhe certa noite, enquanto comíamos comida chinesa no meu pequeno apartamento. Não pelo que você conquistou ou expôs, mas por quem você escolheu ser apesar de tudo. Essas palavras teriam significado tudo para mim antes. Agora eram apenas boas de ouvir, um bônus, não uma necessidade. Meu valor não dependia mais da aprovação dele. 6 meses depois da formatura, recebi um pacote inesperado, sem endereço de retorno. Dentro, havia um álbum de fotos cheio de fotos que eu nunca tinha visto. Eu quando criança, rindo nos braços de Caitlin, eu aos 3 anos, ajudando a plantar flores no jardim, e eu aos 5, vestida de princesa para o Halloween, entre Caitlin e Ethan como se eu fosse dona do mundo. Na última página havia uma nota escrita à mão que não reconheci. Sua mãe guardava estas fotos na mesa de cabeceira. Ela as olhava todas as noites antes de dormir. Ela queria que você soubesse quanta alegria você trouxe para a vida dela. Uma amiga. Nunca descobri quem enviou aquele álbum, mas não precisei. Bastava saber que o amor de Caitlin por mim era tão evidente que até estranhos conseguiam perceber. Naquele dia, em pé no meu apartamento, cercada pela vida que construí inteiramente nos meus próprios termos, finalmente entendi o que a liberdade realmente significava. Não era a ausência de família, obrigação ou conexão, era a presença da escolha, o poder de decidir o que essas coisas significavam para mim. Eu era Zoe Richardson, filha de Caitlin e,
à sua maneira complexa, de Ethan também. Eu era uma voluntária, uma estudante universitária, uma sobrevivente, uma mulher que aprenderá que a melhor vingança é simplesmente se tornar impossível de ignorar. A garota que estava naquele palco de formatura 6 meses antes lutava por reconhecimento, por seu lugar em uma família que nunca se sentirá como um lar. A mulher que me olhava no espelho era algo completamente diferente, alguém que havia parado de pedir permissão para existir e começado a insistir em ser vista exatamente como era. Percebi que aquela transformação valia mais do que qualquer diploma. Esta história de vingança na formatura te deixou na ponta da cadeira. Clique em curtir agora mesmo. Minha parte favorita foi quando Zoe pegou o teste de DNA e viu o rosto de Michelle ficar branco ao perceber que seu segredo havia sido exposto. Qual foi o seu momento favorito? Deixe nos comentários abaixo. Não perca mais histórias emocionantes como esta.